Seja bem-vindo! Este vídeo faz parte de um canal de estudos bíblicos chamado Bíblia Fácil com Joey Lopes. Aqui, a Bíblia é vista com seriedade e simplicidade. Na lição passada, nós estudamos a origem do mal. Este foi o tema da lição passada. Dando sequência aos nossos estudos, nós vamos estudar hoje sobre salvação. Nós estamos fazendo um estudo bíblico com 18 lições e você é nosso convidado para nos acompanhar neste estudo. Antes de começarmos a fazer a quinta lição, a lição de hoje, convido você para orar comigo pedindo a bênção e a companhia do nosso Deus. Oremos? Senhor Deus, solicitamos mais uma vez a Tua presença aqui e também a quem nos assiste, para que o Teu Santo Espírito conceda sabedoria e compreensão com relação às verdades que vamos aprender, vamos estudar nesta lição. Pedimos isso e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início à lição de hoje, que vai tratar do tema sobre salvação. Acompanhe comigo a leitura da lição 5, junto na introdução. Um jovem pede socorro na praia. Levado pelas ondas, ele tenta em vão evitar o afogamento. Em minutos, um helicóptero sobrevoa a área e localiza o rapaz. Do alto, o salva-vidas lança um livro plastificado e diz: leia o manual de instruções. Se você seguir as regras passo a passo, vai conseguir se salvar. Essa técnica funciona? Certamente que não. Por isso Deus, ao perceber a humanidade se afogando no pecado, cercada de sofrimento e morte, não se contentou em apenas observar. Ele mergulhou nesse mundo para nos salvar. Essa é a história que você vai conhecer a partir de agora. Salvos do quê? É a pergunta que aparece ali, que é feita aqui na introdução. A Bíblia diz que nós já nascemos pecadores, certo? Foi o que nós vimos na lição passada, a origem do mal. Vimos que já nascemos pecadores, com a natureza pecaminosa. Ora, se nascemos pecadores, então o nosso fim é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Isso nós vimos na lição passada. Existe uma outra saída a não ser a morte eterna? Graças a Deus, sim. O próprio verso de Romanos, capítulo 6, verso 23, continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Então, salvação igual a dom gratuito, ou seja, nós recebemos de graça. E equivale a dizer salvação que venha por intermédio de Jesus. Após Adão e Eva pecarem no jardim do Éden, Deus profetizou a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e destruiria o reino de Satanás. Diz lá no livro de Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 15. Através do sacrifício expiatório de Cristo e do seu precioso sangue derramado, a humanidade teria novamente a possibilidade da vida eterna. Isso está em João 3,16. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 10, diz que somos salvos pela graça de Deus. Esse é o maravilhoso presente que o céu nos concede através da morte de Jesus Cristo. O meio pelo qual recebemos essa dádiva é a fé em Jesus, ou seja, precisamos ter fé em Jesus para sermos salvos. A fé também é um dom divino. Isso tudo faz com que vivamos em novidade de vida, produzindo bons frutos ou boas obras. Então, as boas obras são o resultado da atuação da graça em nossa vida, da atuação do poder do Espírito Santo, do poder divino em nossa vida. Elas evidenciam, as boas obras evidenciam se de fato sou salvo ou não.
Eu não preciso fazer boas obras para ser salvo. Pratico boas obras porque é a consequência natural de já estar salvo, de Jesus já ter oferecido e garantido a salvação para mim. Ok? É o processo inverso. Verdades sobre a salvação. Não conseguimos a salvação pelas nossas próprias forças. Nada do que nós fizermos vai nos fazer garantir ou estarmos no meio do caminho que seja da salvação. A salvação é um dom gratuito que vem de Deus. Ela é de graça. Você não precisa pagar ou fazer absolutamente nada para ter a salvação, porque ela é oferecida por Deus de graça. Seguindo a leitura. Por mais que eu seja uma pessoa boa, tenha um bom nome na praça, ou até mesmo doe meus bens aos pobres, eu não alcançarei a salvação. Somos salvos única e exclusivamente pela graça de Cristo, mediante a fé nele, ou seja, para ser salvo eu preciso crer em Jesus. As obras não salvam, mas demonstram que estou salvo. A salvação pela graça não libera as pessoas para viver na desobediência. Isso se chamaria graça barata. Conforme mencionou o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. A graça envolve transformação, obediência e submissão à lei de Deus. Salvação é um processo, não um momento de vida. A expressão uma vez salvo, salvo para sempre, está errada e ela não é bíblica. Isso nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 10, versos 12, depois Gálatas capítulo 5, verso 4, depois Apocalipse 3, verso 11. Se tiver tempo, leia essas 3 passagens. Elas vão confirmar que realmente, uma vez salvo, não está salvo para sempre. A salvação é um processo diário que envolve a nossa aceitação de Cristo e a nossa submissão total a Ele. O apóstolo Paulo fala da salvação em 3 tempos: passado, que corresponde à justificação; presente, que corresponde à santificação; e futuro, que corresponde à glorificação. A salvação é obtida mediante a fé em Jesus, ou, como já falamos antes, eu preciso crer em Jesus para receber a salvação que vem dele. Paulo afirma em Efésios capítulo 2, verso 8, que somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. A fé é um dom concedido por Deus àqueles que aceitam a Cristo. Fé é a confiança plena em Jesus, mesmo sem vê-lo. É um relacionamento de amizade e dependência. Ela é um ingrediente indispensável àqueles que professam ser o povo de Deus. Próximo tópico. Jesus morreu por todos, mas nem todos irão se salvar. O sacrifício de Jesus foi por toda a raça humana. Porém, nem todos irão se salvar, pois cada um deve escolher um caminho a seguir: a vida ou a morte. Crer em Deus e no sacrifício substitutivo de Jesus são as prerrogativas, são os pré-requisitos indispensáveis daqueles que aceitaram o caminho da vida. Pois não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. A salvação é de graça, mas custou tudo para Deus. Porque foste comprados por preço, isso está lá em 1 Coríntios 6, verso 20, o precioso sangue do Filho de Deus. Para que houvesse expiação pelo pecado, era necessário o derramamento de sangue.
Isso está lá em Hebreus capítulo 9, 22. Por isso, Deus enviou o seu Filho na forma humana a fim de dar a sua vida em resgate por muitos. Isso deve nos fazer refletir sobre a maneira como temos vivido. A prática consciente do pecado deve ser abolida de nossa vida. Vou repetir a frase. A prática consciente do pecado deve ser abolida da nossa vida. No momento que você entende a gravidade do pecado, você entende o sacrifício que Jesus fez por nós para nos oferecer a salvação, você deve tomar uma decisão de se afastar de tudo aquilo que pode te levar a pecar, de forma consciente. Próximo tópico. A salvação custou a separação entre o Pai e o Filho, entre Deus Pai e Deus Filho. O sacrifício de Jesus foi substitutivo. Sem merecer, ele sofreu o castigo do culpado. Algumas pessoas sentem pena de Cristo pelos maus tratos recebidos no Calvário, mas o que matou o Filho de Deus foi a culpa dos pecados da humanidade e a separação do Pai. Ele suou gotas de sangue no Getsêmani e no Calvário foram lançadas sobre ele as nossas dores. O profeta Isaías disse ainda: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isso está lá em Isaías capítulo 53, verso 5. Jesus não quer que você tenha pena dele. Ele deseja que você compreenda o sacrifício e o ame. Você entende o que nós estamos lendo aqui? Nós devemos compreender a grandiosidade do sacrifício, o que ele fez por nós, e por compreendermos, vamos amá-lo cada vez mais. Bom, essa foi a introdução da lição de hoje. Então vamos para as perguntas. Primeira pergunta: qual é a consequência final do pecado? Essa nós já estudamos na lição anterior. Vamos ler de novo. Romanos, no Novo Testamento, capítulo 5, verso 12. Romanos, Novo Testamento, capítulo 5, verso 12, diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Então, qual é a consequência final do pecado? A morte eterna. Essa é a consequência final do pecado e essa é a resposta para a pergunta 1. Olha o comentário da pergunta 1. Após a entrada do pecado no mundo, a humanidade conheceu o medo, o ódio, a doença. Também a terra foi afetada pelo pecado, mas a consequência final do pecado para os seres humanos é a morte eterna. Vamos para a pergunta 2. O que Deus planejou para nos livrar do pecado e das consequências do pecado? Vamos continuar lendo aqui Romanos capítulo 5, verso 8. Nós lemos na pergunta 1 Romanos 5, verso 12. Agora vamos ler na pergunta 2 Romanos 5, verso 8. No verso 8 diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Então, o que Deus planejou para nos livrar do pecado e das suas consequências? Na Bíblia, na versão que eu li aqui, diz que Cristo morreu por nós. Se ele morreu por nós, morreu em nosso lugar. Portanto, o que Deus fez, o que Deus realizou e executou para nos livrar do pecado foi enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Essa é a resposta da pergunta. Então, marque aí como resposta para a pergunta 2, Deus enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores. Essa é a resposta certa da pergunta 2. Vamos aos comentários.
Quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha elaborado um plano de resgate para a raça humana. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20. A essência deste plano era o fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se encarnaria, se tornaria humano e morreria pelos pecadores. Pergunta 3. Qual foi a missão de Jesus? Ele veio a esse mundo, morreu por nós com que objetivo? Vamos ler Lucas, ali perto de Romanos, um pouquinho para trás. Vamos ler Lucas, capítulo 19, verso 10. Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Então, qual foi a missão de Jesus? Buscar e salvar o perdido. E essa é a resposta para a pergunta 3. Buscar e salvar o perdido. Comentário da pergunta 3. Você se considera perdido? Acha que não existe mais salvação para a sua vida? Então, Jesus veio buscar justamente você. Se apenas você que nos assiste, nós aqui, necessitássemos de salvação nesse mundo, Jesus viria apenas para morrer em seu lugar. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem no universo. Ele preferiu morrer a passar a eternidade sem você. Não é lindo isso? Não é o maior ato de amor e prova de amor que conhecemos? Vamos para a pergunta 4. Como o profeta Isaías descreve o sacrifício de Jesus? O profeta Isaías escreveu um livro que leva o nome dele no Velho Testamento, e nós temos que procurar lá o capítulo 53 de Isaías. Isaías, capítulo 53, versos 5 e 6. Se você ainda não achou a passagem bíblica, tome tempo para isso, localize a passagem, se for necessário pause o vídeo, mas depois acompanhe comigo a leitura desse texto, porque é através dele que nós vamos responder a pergunta como o profeta Isaías descreve o sacrifício de Jesus. Verso 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Verso 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Então, como o profeta Isaías descreve o sacrifício de Jesus? Olha lá para as alternativas. Cristo foi transpassado pelas nossas transgressões? Sim, foi transpassado pelas nossas transgressões. Recebeu a culpa daquilo que nós fizemos, das nossas transgressões. Sofreu o castigo em nosso lugar? Sim, sofreu o castigo em nosso lugar. Nós lemos aqui no verso 5. A iniquidade ou a maldade de todos nós recaiu sobre Jesus, que morreu como um cordeiro. Então, todas as alternativas estão corretas. Essa é a resposta que você deve marcar. Todas as alternativas estão corretas. Comentários da pergunta 4. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e pagou o preço do nosso resgate. Ele sofreu a punição e o castigo que nós merecíamos. Ele fez tudo isso por amor. Alguém disse, certa vez, que não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas sim o seu amor por nós. Ele poderia ter desistido, quem sabe, descido da cruz, mas não o fez.
Ele foi até o final e experimentou sozinho o cálice amargo da morte substitutiva, pois ele morreu em nosso lugar, nos substituiu da morte que cabia a nós. Ele fez isso por mim e por você. Vamos para a pergunta 5. Como recebemos a salvação? Já que estamos estudando sobre salvação, vamos ler o que a Bíblia fala sobre como receber a salvação. Vamos olhar para o livro de Atos, o capítulo 16 e o verso 31. Livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 16, verso 31. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. A palavra-chave aqui é crer. Então, como recebemos a salvação? Quando cremos que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. A salvação depende da nossa atitude de crer. Precisamos crer para receber a salvação. Então, o que a gente precisa fazer para receber a salvação é muito simples. Basta crermos em Jesus, aceitarmos Ele como nosso Salvador. Veja, você não precisa fazer nada além disso. Então, a salvação está oferecida gratuitamente a todos os seres humanos. Para que você receba ela de graça, basta você crer em Jesus como Salvador. Veja, não é difícil. Pelo contrário, é simples. Então, o que você vai fazer com isso? Sabendo como é simples, o que você vai fazer com isso? Essa é a pergunta que eu faço para você que me assiste agora. Vamos ler o comentário da pergunta 5. Precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador e Senhor. A Ele devemos devotar tudo o que temos e somos: nosso corpo, nossa família, nosso trabalho, nossos bens, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Precisamos entronizar Jesus em nosso coração. Chegamos ao final de mais um estudo e não podemos deixar de perguntar: quem é Jesus para você? Você o conhece? Relaciona-se com Ele? Não existe salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo. Vou repetir essa frase. Não existe salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo. Ele está agora chamando você para um compromisso eterno. Ele quer habitar em seu coração, quer transformar a sua vida. Por que não fala algo com Ele? Ele está com saudades de você. Por que não se lança agora de uma vez por todas em seus braços? Sua decisão. Reconheço que só existe salvação em Jesus Cristo e desejo receber a sua graça mediante a fé nele. Marque a sua resposta e assim nós completamos o estudo de hoje. Logo abaixo, localize o botão para enviar as respostas para o site biblia.com.br e assim nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar estudando a Bíblia juntos. Se você gostou da lição de hoje, clique em curtir no vídeo no YouTube, compartilhe também os nossos vídeos nas tuas redes sociais e nos vemos na próxima lição. Um grande abraço, fique com Deus. Até mais. Resgatar as almas da escuridão e sempre o caminho ensinar.